O Flamengo pretende arrecadar em 2025 com a Flamengo TV, em função das transmissões para o exterior referente ao Campeonato Brasileiro, algo em torno de 150 milhões de reais. Muito mais do que boa parte dos clubes devem arrecadar com os contratos de transmissão aqui para o Brasil, referente aos acordos fechados com a LFU e Libra. Mas como assim, Diogo? Por que o Flamengo vai arrecadar com os direitos de transmissão lá para o exterior, onde teoricamente tem uma demanda menor e os clubes brasileiros não são tão conhecidos? Por que vai arrecadar mais do que boa parte dos clubes aqui no Brasil, onde teoricamente a demanda é muito maior? É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. E ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever, ativar o sininho, é você deixar o seu like, o famoso joinha. Através do seu like, o famoso joinha, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Claro, comente aqui se você gostou ou não do que foi discutido aqui no vídeo. E interaja, comente, através dos seus comentários a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Além do que, a gente estreita a relação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E mais um ponto, lá na descrição desse vídeo tem um link para que você se torne membro do canal, com uma série de vantagens e benefícios exclusivos. Então, não perca tempo. Vá lá na descrição do vídeo, acesse o link, acompanhe, se torne membro e venha fazer parte da comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, o Flamengo deve arrecadar muito mais que boa parte dos clubes relacionados aos contratos de mídia. O Flamengo deve arrecadar com o contrato que ele está negociando de forma isolada para os direitos internacionais de transmissão, mais que boa parte dos clubes com os direitos nacionais, locais aqui de transmissão, onde teoricamente tem mais demanda do que teriam os direitos internacionais de transmissão. Como assim, Diogo? Explica essa equação que não faz muito sentido, porque, na verdade, os clubes brasileiros não são conhecidos lá fora. Bom, a gente não está falando de todos os clubes, estamos falando especificamente do Flamengo. E eu já trouxe aqui vários conteúdos mostrando que o Flamengo ele é, sim, hoje o clube mais conhecido internacionalmente lá fora. Mas não é esse o ponto, porque embora ele seja o clube nacional, o clube aqui no Brasil mais conhecido lá fora, ainda não é uma demanda relevante para que o Flamengo projete um ganho tão relevante assim, mais do que boa parte dos clubes em relação ao mercado local, ao mercado aqui no Brasil. Então, o que faz a diferença? E a conta é muito simples. O Flamengo, hoje o Brasil, tem mais ou menos, existem mais ou menos 5 milhões de brasileiros morando no exterior. E se você pega a mesma conta que existe no Brasil, onde 25% da população torce para o Flamengo, e você transfere isso para os brasileiros que vivem no exterior, porque, afinal de contas, né, eles são brasileiros, tem a referência aqui no Brasil. E, obviamente, boa parte desses torcem para o Flamengo, ou torcem para algum time, e desses 25%, pegando a mesma projeção de torcedores aqui no Brasil, de população aqui no Brasil, 25% da população no Brasil torce para o Flamengo. Se você pegar 5 milhões de pessoas que estão no exterior e são brasileiras, 25% dessas pessoas torcem para o Flamengo. Isso dá um número de 1.250.000 pessoas no exterior que torcem para o Flamengo, tá? Ah, Diogo, mas será que toda essa gente aí, todo mundo vai fazer um contrato com a Flamengo TV, vai comprar o pacote? Aí vamos fazer uma conta bem conservadora, e é mais ou menos essa linha que o Flamengo está levando em termos de projeção, né? Uma conta bem conservadora. Vamos dizer que 1/4, tá bom? 1/4. Você pega esse número aí de 1.250.000 e divida por 4.
e você multiplique pelo pacote que o Flamengo está oferecendo, né, para assinar todos os 19 jogos. Né, todos os 19 jogos. São R$ 572 já convertendo, que o Flamengo está projetando, está dando de pacote. Olha, por R$ 572 pelos 19 jogos, você vai ter tudo aqui, todo o pacote na Flamengo TV. Poxa, Diogo, R$ 572 é um dinheiro considerável. Sim, é um dinheiro considerável. Você pega isso e divida por 8 meses, que é mais ou menos o que rola no Campeonato Brasileiro, né? Então, você vai ter algo ali de R$ 70 por mês, mais ou menos, tá bom? R$ 70 por mês, isso em dólar, gente, estamos falando aí de 13, 14 dólares, né? Quem mora no exterior, para dar um exemplo, nos Estados Unidos, se você trabalha aí numa rede de fast food, mora nos Estados Unidos e trabalha numa rede de fast food, você ganha mais ou menos 14 dólares por hora, né? Dependendo dali da função que você vai estar, se é chapeiro, não sei. Mas ali a média é 14 dólares por hora, né? Ou seja, só uma hora de trabalho de um cara que trabalha numa linha de fast food, ele consegue pagar os jogos do Flamengo. Então, para você ter uma ideia que sim, é muito dinheiro, considerando a realidade do torcedor brasileiro aqui. Mas não é tanto dinheiro assim, ou melhor, é até um valor que bem acessível para o brasileiro que está no exterior. Porque a gente tem que considerar que esse pacote da Flamengo TV não é aqui para o Brasil, é para o exterior. É uma outra realidade, é uma outra renda. Então, assim, se o cara ganha 14 dólares por hora e isso daí representa um mês de um pacote da Flamengo TV, poxa, certamente não vai pesar tanto para ele como pesa aqui para a nossa realidade. Então, sim, esse é um valor muito acessível para o brasileiro que está lá fora. E outra, eu estou considerando 1/4 do número de flamenguistas que provavelmente existam no exterior. Estou pegando aqui o número de 25% que tem de torcedores do Flamengo em relação à população brasileira e estou fazendo essa mesma projeção para o número de brasileiros que vivem lá fora. Ou seja, uma projeção muito conservadora. E isso daí, você pegando esses valores que eu acabei de falar, 572 vezes 1/4 do número de 1.250.000, que é o percentual de torcedores do Flamengo lá fora, você chega ao número de mais de 150 milhões por mês. Na verdade, dá 178 milhões por ano, na verdade, não por mês, por ano. 178 milhões. Se você fizer a continha, vai dar esse valor aí. Eu estou colocando aí 150 milhões para ficar um número bonitinho e um número até mais conservador ainda. Lembrando, 1/4 das pessoas que torcem para o Flamengo no exterior que eu estou considerando assinar. E é uma conta muito semelhante que o Flamengo está projetando. Quem viu a entrevista do BAP no MengoCast, ele inclusive ressalta que a receita que ele pretende alcançar com a Flamengo TV é maior do que as receitas ou a receita com sócio torcedor, que é algo em torno de 110, 120 milhões por ano que o Flamengo alcança. Ou seja, a receita com a Flamengo TV deve superar a receita com o Flamengo tem com sócios torcedores, que está entre as 5 maiores receitas que o Flamengo tem no seu orçamento. Algo próximo disso, ou quando junta com bilheteria, mais ou menos. Mas, enfim, uma receita muito importante. Você imagina o Flamengo só com a Flamengo TV, no primeiro ano de estreia, de lançamento, faturar mais do que o Flamengo fatura com sócio torcedor, lembrando que o Flamengo é o clube no Brasil que mais arrecada com sócio torcedor. Olha só o tamanho do resultado tão expressivo que o Flamengo está projetando com a Flamengo TV e ainda assim muito conservador. De novo, convido a você que viu o MengoCast com o BAP, ele mesmo fala que é um cálculo muito conservador, mas que o Flamengo está projetando ganhar mais do que ganha hoje com sócio torcedor. E esse número vai ser maior do que boa parte dos clubes ganham ou vão ganhar, planejam ganhar com as negociações ou com o que foi negociado para os direitos de mídia no Brasil. Então, tem ideia
da conta? Esse é o racional. Agora, vamos refletir, ou melhor, projetar o que isso pode significar nos anos seguintes, né? Porque se no primeiro ano o Flamengo já está projetando ganhar com a Flamengo TV bem mais do que vários clubes ganham com os contratos negociados aqui, onde teoricamente existe uma demanda maior, na verdade existe uma demanda maior, poxa, o que pode vir então da Flamengo TV para o segundo ano? E aí, meus amigos, a gente tem que fazer as seguintes considerações. Se nós pegarmos os modelos de ligas, né, as principais ligas, como a Premier, a Liga Espanhola, por exemplo, duas referências, os contratos de direitos internacionais, eles acabam sendo mais valiosos do que os contratos locais, domésticos, né? Ou seja, os contratos de direitos de transmissão que é vendido na Espanha, em termos de valores, acabam sendo menor do que a La Liga vende para o exterior. Agora, no caso da Espanha, é porque existe aí a demanda lá fora, no mercado externo, é muito maior do que a demanda interna, por uma questão simplesmente de mercado, de população. E isso também se projeta no Brasil. Só que tem uma variável que acrescenta ainda mais valor ao que o Flamengo está fazendo. Além do mercado externo ser muito maior que o mercado interno, já que a garganta não está me deixando trabalhar direito. Mas vamos lá que a gente é resiliente e resistente. Então, como eu estava dizendo, ainda que a questão do mercado interno no Brasil tenha uma demanda maior, por que ele tem uma demanda maior? Porque os clubes brasileiros, eles são poucos conhecidos lá fora. Ah, Diogo, mas tu falaste que o Flamengo é o mais conhecido dos brasileiros. Sim, legal. Mas isso não representa muito em termos de relevância. Veja bem, que a conta da Flamengo TV, ela conta com brasileiros. Ela não está projetando ainda você tornar sua marca conhecida para você também ter os gringos comprando os pacotes. Mas isso é um projeto a médio e longo prazo. E é nisso que o Flamengo está olhando e está projetando. Até porque, quando a gente fala de vender para o exterior e projetar no exterior, você está falando com um mercado com outro nível de renda. A gente acabou de dar o exemplo aqui de como um brasileiro um brasileiro no exterior, ele consegue facilmente arcar com esse valor ao longo do ano de R$ 572, o pacote cheio, tá? O que daria mais ou menos R$ 70 por mês, considerando aí um pacote, um campeonato brasileiro com 8 meses, como é o nosso. R$ 70 por mês é o que ele tira uma hora trabalhando como chapeiro do McDonald's, para você ter uma ideia. Então, é algo muito acessível e tem aquele lance de que o cara tá lá morando lá fora, trabalhando, passando por uma série de dificuldades longe da família, né? Quando eu falo dificuldade, não necessariamente financeira, mas dificuldade de estar longe de casa, o cara tem ali a questão do Flamengo, que pode trazê-lo muito mais próximo à sua cultura, aos seus costumes e principalmente ao seu time de coração. Então tem um apelo comercial até mais forte do que o apelo comercial que nós temos aqui, que somos apaixonados pelo nosso time, mas estamos com nossos familiares, com nossos amigos em casa, no nosso ambiente. Esse cara que está lá fora, além de ter a paixão pelo clube, ele também tem a necessidade de estar próximo de algo que lhe pertence, algo que ele se identifica, que no caso é o Flamengo. Então, essa conta fecha por aí com os brasileiros. Agora você imagina projetando isso, você adentrando nesse mercado, se tornando mais conhecido, valorizando e acrescentando a sua marca, apresentando a sua marca, e você expandindo isso daí para quem não é brasileiro também, como fazem os clubes espanhóis, clubes da Liga, da Premier League e tudo mais. Ah, Diogo, mas poxa, a gente está muito longe dessa realidade. O Flamengo está na América do Sul, está na Liga Brasileira, tudo mais. Não é conhecido, sim, mas tem que ter um início. Por isso que eu falo que é uma estratégia a médio e longo prazo. Tanto é que para esse ano não está se projetando nada, planejando nada em termos de receitas com o público estrangeiro, mas sim com o público brasileiro. Agora, na medida que o Flamengo vai sendo vanguarda, vai criando os mecanismos, os pilares para ele expandir, aí sim, também se aproveitando de ser hoje o clube brasileiro mais conhecido no mercado internacional, aí sim ele tem a possibilidade de sair à frente, principalmente dos clubes que não estão enxergando isso ainda, e fortalecer cada vez mais sua marca. E se ele projeta algo no seu primeiro ano de Flamengo TV em torno de 150 milhões de reais, você consegue imaginar o que ele vai projetar para frente. Existe uma agressividade do Flamengo muito relevante nesse sentido com a Flamengo TV, que é
a exposição, a venda da sua marca para o exterior. Então isso é muito importante frisar, porque o Flamengo não está pensando simplesmente nas receitas agora. Claro, está pensando nas receitas agora também, porque quer cada vez mais aumentar seu faturamento, mas é uma estratégia também a médio e longo prazo de tornar a marca Flamengo cada vez mais valorizada e conhecida no mercado lá fora. Enquanto os clubes aqui estão ainda nessa questão de contratos, né, de direitos internacionais fazer de forma coletiva, o Flamengo vai num caminho totalmente diferente. E para você ter uma ideia, o valor que a Liga Forte União e a Libra tinham projetado para o Flamengo, em termos de divisão, caso o Flamengo se unisse para fazer essa negociação dos direitos internacionais de transmissão, haviam previsto que o Flamengo ganharia em torno de 750 a 1 milhão de dólares, eu acredito que essa é a moeda de dólares, no primeiro ano de contrato. Ou vamos dizer ali algo em torno de 6 milhões, se for dólares, né? 6 milhões, e o Flamengo está projetando ganhar 150 milhões, né? Mais do que 20 vezes, essa é a realidade, mais do que 20 vezes do que a Liga Forte e a Libra estavam projetando em termos de divisão para o Flamengo, que teoricamente seria o clube que mais ganharia, né? Ou seja, esses clubes estão projetando algo muito, muito, muito baixo, né? É claro, eles estão considerando que o futebol brasileiro não tem uma marca tão forte lá fora para você ter uma demanda que justifique um valor maior. Mas o Flamengo pensa por um outro lado, ele não está vendendo nesse primeiro momento, focando no grupo de estrangeiros, mas sim focando no seu principal ativo, como eu sempre digo, que é a sua torcida lá fora. Enfim, tem uma diferença muito grande entre a Liga Forte União pensa, entre o que a Libra pensa, entre o que o Flamengo pensa. O Flamengo entende que a sua marca não está sendo valorizada no seu potencial, e está certo, na minha opinião. O Flamengo, em termos de apelo comercial, tanto lá fora como aqui dentro, ele é muito mais forte que os outros clubes. Já venho falando sobre isso há algum tempo aí. E ele está pagando para ver, literalmente, na estratégia de mostrar que lá fora ele vai conseguir um valor muito maior do que os dois grupos estão projetando ou estão falando, né? Então isso é uma questão de mostrar, e essa discussão, e quando isso começar a acontecer, vai representar um impacto muito grande nesses dois grupos, né? De novo, assistam aí ao MengoCast, o Bap fala muito em relação a isso, do que ele está projetando, e ele fala com absoluta confiança que tem certeza que o Flamengo vai projetar, vai ganhar muito mais, faturar muito mais do que a Liga Forte, do que a Libra estão projetando. Tanto é que o Flamengo destoa em termos de pensamento estratégico, em termos de entendimento de marca e de mercado, que ele simplesmente criou esse rompimento com a Libra em relação à negociação coletiva dos direitos internacionais. Ou seja, ele vai negociar sozinho e está muito confiante, está pagando para ver que vai negociar 20 vezes mais, vai conseguir 20 vezes, esse é o valor, do que a Liga Forte e a Libra estavam projetando. E está confiando no seu principal ativo, que é sua torcida, para bancar essa aposta e mostrar que vai arrecadar mais do que boa parte dos clubes brasileiros, tanto Liga Forte União como Liga, nos direitos aqui do Brasil. E também mais do que o sócio torcedor. Ou seja, o Flamengo sendo vanguarda. E mais do que isso, como eu falo, a aposta a médio e longo prazo de você valorizar sua marca. Porque tem um ponto também, né? Quando você negocia de forma coletiva, né? Quem decide qual jogo vai passar lá fora, e esse é um ponto extremamente importante. Pensa comigo, quando você negocia de forma coletiva, quem decide qual jogo vai passar lá fora não é o seu clube, né? Então você não está necessariamente valorizando a marca do seu clube, porque pode ser hoje que seja o seu clube, amanhã o outro, então não está trabalhando na aceleração da marca do seu clube lá no mercado estrangeiro. Quando o Flamengo fez através da Flamengo TV, ele vai passar literalmente os 19 jogos em que ele é mandante lá fora, no exterior. E isso vai ter um peso muito maior para o crescimento da marca Flamengo lá fora. Por isso que eu digo que o Flamengo está investindo na questão da receita, mas ao mesmo tempo investindo numa estratégia de médio e longo prazo para o crescimento da marca Flamengo junto a um novo mercado que não só o mercado brasileiro no exterior. Entende? Bom, de qualquer maneira, o Flamengo está sendo mais uma vez vanguarda nessa questão, nesse segmento, nessa linha de novas receitas. E isso dando certo, como eu acredito que vai acontecer por vários fatores. Mais uma vez, o Flamengo vai criar um descolamento que cada vez mais vai ser difícil ser alcançado.
porque ele está muito à frente dos outros, e principalmente o ponto que ele fala sempre, de aproveitar o potencial máximo de geração de receita do Flamengo, que é a principal briga com a Libra agora, onde ele disse que não está sendo valorizado e aproveitado o seu potencial máximo de geração de receita através dos seus ativos, entenda, base de consumidores, torcedores e assinantes da Flamengo TV, no caso do mercado estrangeiro dos brasileiros lá fora. Bom, quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, como eu sempre digo, claro, aquele like, famoso joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp e lá na descrição do vídeo clique no link para se tornar membro e aproveitar a série de vantagens e benefícios que tem para você. Um grande abraço e até a próxima.